Olá pessoal, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Esse é um canal que também tem estudos bíblicos e o meu desejo é fazer com que muitos entendam a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre os 144 mil, mas é de maneira bem resumida mesmo. Porque eu já fiz um vídeo falando dos 144 mil, é esse vídeo que está aparecendo aí na tela e o link está na descrição. Assiste esse vídeo junto com esse daqui e aí você soma as informações. Nesse vídeo aqui eu vou estar dando informações através de cálculos. É uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho muito profunda. Você pode analisar o que eu vou falar aqui e deixa os comentários abaixo. Quero ver o que vocês entendem sobre esse assunto, se vocês acham interessante e se vocês acham que isso é por acaso. Vou dar um exemplo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vocês acham que isso é por acaso? A palavra de Deus diz que Deus é o Todo-Poderoso. E se Ele é o Todo-Poderoso, Ele poderia ter criado o mundo em um dia. Um dia, rapidinho, ou pelo menos em 3. Mas não, Ele criou em 6 e precisou descansar no 7º. A palavra também diz em Isaías que Deus não se cansa e nem se afadiga. Então esse descanso não é um descanso no qual Ele ficou cansado. É um descanso na alma. Sobre isso tem muitas revelações. Esse descanso do 7º dia está sendo falado de maneira espetacular em Hebreus e eu estou preparando um estudo de Hebreus para falar não somente sobre isso, mas eu também vou falar sobre isso. Então Deus descansou no 7º dia, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus pré-anunciava coisas maravilhosas através da sua criação. Ele não criava daquela maneira apenas por criar. Ele anunciava coisas que aconteceram antes da fundação do mundo e coisas que iriam acontecer nas gerações. Anunciou a vinda do seu filho quando ele falou, haja luz. Isso tem na Escritura, anunciou a separação de reinos, quando através da luz separou a luz das trevas. Ele anunciou tudo isso. Ele pré-anunciou, ele criava com o seu filho e pré-anunciava as coisas que haveriam de acontecer. Até que no 7º dia, Deus descansaria das suas obras e futuramente nos Salmos, ele nos convidaria para fazer parte desse descanso. E o que isso tem a ver com 144 mil? Isso tem tudo a ver. Deus está dando uma parábola através desses números. 6 dias, 7º dia, tem coisas maravilhosas aí. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui com a calculadora e um dia tem 24 horas. Tudo isso foi programado por Deus. Um dia tem 24 horas. Você já calculou quantas horas tem 6 dias? Já parou para pensar nisso? Mas Deus criou o mundo em 6 dias literais? Certinho, havia tempo? Creio que não. Mas a palavra diz que Ele criou em 6 dias. E Ele descansou no 7º. Também é revelado nos profetas, coisa que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e sobre as maravilhas da criação de Deus. É um vídeo que eu fiz sobre a criação. Falei muitas coisas maravilhosas. Vou deixar o link desse estudo também na descrição. Então, irmãos, um dia para Deus estaria representando um milênio. Um dia literal, representando um milênio. Tem salmos falando disso, Pedro toca nesse assunto na sua carta. E como a gente sabe, Deus é o controlador de todas as coisas. Ele estipulou todas as coisas. Em Isaías ele fala que ele anunciou o fim desde o princípio, por isso que ele é o princípio e o fim. Ele anunciou o fim desde o princípio. E é o princípio da criação. Jesus mesmo fala, eu sou o princípio da criação de Deus, não no sentido dele ser o primeiro a ser criado, mas no sentido de revelar todas essas coisas. Olha só, 6 dias, vou colocar aqui na calculadora, 6 dias vezes 24 horas, igual a 144 horas. Você acha que isso é por acaso? Esse número te lembra o que na palavra de Deus? Vídeo dos 144 mil, link na descrição. Apareceu o número 144, se formou esse número, e aí o que Deus fez? Descansou. Você pode achar que isso é coincidência, mas isso, para quem tem a mente iluminada, não é coincidência. Lá em Apocalipse tem os 144 mil que vão fazer parte do descanso de Deus. Por isso que eu quero que você assista o estudo dos 144 mil, que é coisa rápida. Isso é impressionante ou não é? Em Apocalipse, a gente vê que tem uma história do êxodo revivida. Como assim? Por exemplo, em Apocalipse 12, você vai ver muitas coisas ali, mas entre elas, você vai ver que tem um dragão
que ele quer arrebatar a esposa que está indo para o deserto com asas de águia, o que estaria acontecendo em Êxodo 19. Tremendo, não é? Em Êxodo 19, houve um casamento ao terceiro dia, e aquele dia era praticamente o dia 50. Outro vídeo eu vou ter que fazer para falar essas coisas, mas algumas delas dá para você ler. Em Êxodo 19, houve um casamento, que foi ao terceiro dia, e esse dia também era o dia 50. A esposa estava indo para o deserto com asas de águia. Faraó soltou um exército, lançou um exército para tentar pegar Israel, mas a terra abriu a boca, diz no Cântico de Moisés, a terra abriu a boca e engoliu o exército de Faraó. O mar engoliu eles. Essa história está sendo falada em Apocalipse 12. A esposa está indo para o deserto com asas de águia, mas aí a terra abre a boca e tragou o rio que saiu da boca do dragão. Faraó é chamado de dragão do mar. Então a gente tem uma repetição da história do Êxodo. Ainda tem mais um detalhe, mais uma coisa que eu quero falar para você e você pode investigar aí. A palavra jubileu, ela não existe na escritura. A palavra original é chifre do carneiro. Dia do chifre do carneiro, é o dia 50. É o dia 50 não, o ano 50. É o ano da libertação. Então essa palavra jubileu, o que vem na nossa ideia? Jubileu, júbilo, festa, mas não é essa a ideia que Deus está mostrando. 7 vezes 7 semanas de anos Israel tinha que guardar, e no ano 50 haveria o ano chamado de ano do chifre do carneiro, ano da libertação. E esse ano do chifre do carneiro era para ser tocado uma grande trombeta no dia da expiação. Aí está falando da volta de Cristo. Também fiz um vídeo falando sobre isso, um vídeo na lousa, é um vídeo antigo, mas é um vídeo bom, o link está na descrição. É um vídeo das festas. Então, irmãos, a gente tem essa história de novo em Apocalipse. Tem ou não tem? Pode ver que em Apocalipse também a gente tem as pragas, semelhante a de Êxodo. Aquelas taças da ira de Deus, pode ver que ela é semelhante às pragas do Egito. O que deveria ter acontecido no tempo do Egito é o que vai acontecer no nosso futuro. Deus vai levar a esposa para o deserto com asas de águia e vai haver um casamento ao terceiro dia. Até esse terceiro dia tem revelação, porque seriam, presta atenção, esse terceiro dia que Cristo ressuscitou e também ressuscitou o corpo, não foi só uma cabeça que ressuscitou o corpo de Cristo, é uma figura da nossa ressurreição. Esse terceiro dia não é por acaso, poderia ser no segundo ou no quarto, mas foi justo no terceiro. Significa que Jesus veio no quarto milênio, ressuscitaria, passaria 2 dias ou 2 milênios no céu e voltaria para o terceiro dia, que seria o 7º milênio. Aí seria um sábado de descanso na terra. 1 milênio. Quer ver mais uma prova disso? Tô com a calculadora na mão. Presta atenção nisso. Quanto tempo Israel ficou escravo no Egito? Escravidão. Tempo de escravidão. 400 anos. E depois disso, Deus prometeu que Israel sairia do Egito. Na verdade, e sairia com a intenção de celebrar uma festa para Deus. Presta atenção. 30 dias, que é mais ou menos o dia do calendário lunar. 30 dias vezes 12 meses. 360 dias vezes 400 anos de escravidão. Qual é o número que vai sair? 144 mil. Para cada ano de escravidão, um eleito no Senhor. Formou esse número, Israel foi liberto das garras de Faraó, da escravidão do pecado. Só que por causa da incredulidade, a lei de Deus que era para parar nos corações, parou em tábuas de pedra. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que todas essas coisas que eu mostrei não é por acaso, não são aleatórias. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês e mostrar também que João tinha conhecimento dessas coisas. Vamos no Evangelho de João. Eu vou mostrar uma coisa incrível para vocês. Vou mostrar para vocês como João conhecia essas coisas. Olha como começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, igual no começo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aí não era apenas uma escuridão literal sobre a face de muitas águas. Era o reino que Satanás constituiu no céu e estava sobre a face do abismo, dominando povos, línguas e nações. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Isso é o Espírito Santo movimentando as nações. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Antes disso tinha o Egito, a Síria. Tudo isso foi levantado com a permissão do Espírito Santo. Por exemplo, Deus, o Espírito Santo, usou o reino da Síria para castigar nações e para castigar Israel. E depois, quando a Síria começou a se gloriar, porque ela quis se colocar acima de todo Deus, Deus castigou a Síria. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, aí a vinda de Cristo. Houve luz. E houve separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Isso também não é por acaso.